de sinalização, os trens também pararam no mesmo trecho. Hoje o furto foi em Nova Iguaçu. E semana passada também aconteceu tudo isso. Como é que é essa rotina para andar de trem no Rio de Janeiro aqui diariamente? Eu normalmente acordo 4h30 para conseguir estar 7 horas no centro. Cada vez mais cedo, porque o intervalo está irregular e cada vez mais cheio. Então, para tentar chegar no horário, eu estou cada vez acordando mais cedo. E quando reclama, o que acontece? Nada. O máximo que eles fazem é um ticket com o valor da passagem para você pegar um trem que decide, né? Que está a última estação, estão entregando algum ticket? Não. Sim, talvez você está aqui, você pode ninguém. Olha, o Hernani do estúdio também quer falar com você. Pois não, Hernani? Exato. Eu queria perguntar dela o seguinte: quanto tempo
Afonso, a dor de Eu vou Gabbana, começar a aula. Quem? a dor de Gabbana fez um desfile de alta moda naquela praça de beleza. Uma coisa de louco, Afonso. Que negócio de Minha. tudo. Estou com o microfone. Boa noite a todos. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Boa noite, professor. Estamos te ouvindo. Ah, ok, Guilherme. Ok, Luana. Conforme o combinado, nós hoje vamos falar um pouco sobre medicina baseada em evidências na terapia intensiva, na medicina intensiva. E existem, digamos assim, algumas particularidades, né, em relação à especialidade para a gente comentar, para a gente discutir. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente começar. Em alguns momentos eu vou interromper para ouvir vocês, tá? Então vamos lá. Tá aqui. Estão vendo o slide? Estamos sim. Ok. Então nós vamos... na verdade, são 3 situações, 3 casos clínicos, e a gente vai falar aí sobre como é que nós resolvemos essas questões, né? Então vamos lá. Aqui tá um primeiro caso clínico. Uma paciente de 60 anos, admitida pelo pronto-socorro com diagnóstico de sepse hipotensa, sendo levado para a UTI. Então, a doente chegou pelo pronto-socorro com diagnóstico hipotensa, sendo levado para o CTI. Feito a prescrição da paciente. Então, está aqui, ó, a prescrição da paciente. Com esse contexto clínico, né, como é que a gente decide isso? Queria ouvir vocês. Como é que eu resolvo isso? Alguém pode participar? É uma paciente de 60 anos com diagnóstico de sepse hipotensa, admitida no CTI. E aí tem uma prescrição a ser feita. O que a gente faz? Eu acho, professor, que primeiro a gente vai tentar, assim, resolver tudo que é mais grave, né? Por exemplo, a hipotensão e tal, e aos poucos ir tentando investigar, né? Para tentar descobrir a causa, né? Para tentar tratar a causa. Eu coloquei ali uma prescriçãozinha. Tá lá, ó. Dieta, albumina, adrenalina, amicacina. Tem alguns itens ali colocados na prescrição. Essa prescrição, ela cabe? É para vocês participarem. A prescrição que foi feita cabe? Está correta? Professor, responderam no chat. Eu estou vendo.
Pode responder no chat. Olha só, a decisão de tratar um paciente, ela é complexa, né? Isso está dentro do que a gente chama de competência médica. A gente está dentro da disciplina de medicina baseada em evidência. Mas para que eu possa proceder uma prescrição médica, vários aspectos precisam estar presentes, né? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês novamente aqui. Está ali, ó, competência médica. São 3 dimensões da competência. Eu tenho que ter conhecimento, saber o que é e por que fazer, habilidade técnica, saber como fazer e ter determinação de querer fazer. Quer dizer, quando eu atuo como médico, né, onde a minha competência é revelada, né, esses aspectos todos são colocados aí para podermos trabalhar. Então, quando eu estou fazendo uma prescrição, eu estou aqui dentro da competência médica. Eu tenho informação sobre o que está acontecendo, eu sei o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer, né? Que habilidades técnicas eu preciso para tratar esse doente, né? O que eu preciso fazer ali dentro do CTI. E também, se eu estou trabalhando, né? Isso significa que eu tenho que fazer. Eu estou ali no meu plantão e eu preciso ter atitudes, né? Já adianto para vocês, né, ali está feita a prescrição do paciente no CTI. Já adianto para vocês que aquela prescrição que eu fiz está toda errada. Toda errada. Nós não usamos nada daquilo para tratar esse tipo de doente. Eu coloquei de propósito. E também, vejam, né, aonde que eu vou ter condições de poder avaliar esse caso e tomar atitudes que precisam ser tomadas com rapidez, dentro de uma UTI. Porque se eu não atuo de maneira correta, essa doente agrava o seu curso clínico e pode evoluir para o óbito, que é o que ninguém quer. Então, eu estou admitindo a paciente, providências têm que ser tomadas, essas providências têm que ter um racional, têm que ser baseadas em evidências científicas, mas elas têm que ser tomadas com rapidez. E aí? O que vocês acham? Acho que o ideal seria ter um guideline para poder basear as decisões. Tá certo, Guilherme? Eu preciso ter acesso às informações, né? Mas você acha que essas informações que estão disponíveis, e naturalmente eu vou mostrá-las, são úteis, né? Elas, a gente deve ter conhecimento prévio delas? Professor, eu acho que a gente tem que sempre tentar ter o máximo de conhecimento prévio possível, né? Ainda mais se é um cara, por exemplo, que se bota na situação de estar dentro de um ambiente UTI, ele tem a obrigação de saber o mínimo, né? Isso. Mas tem coisa que a gente não tem como saber, né? Sempre. Eu já falei isso, repito, nas aulas anteriores, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? As nossas atitudes, as nossas decisões. Tudo que eu faço, alguém pode virar para mim e perguntar: Afonso, por que você está fazendo isso? Aonde você leu isso?
Isso faz parte. Isso significa que eu tenho que ter condições técnicas, né? Eu tenho que ter habilidades para poder exercer a minha atividade profissional. Isso está incluído o conhecimento teórico, está incluído o conhecimento prático, está incluído as evidências científicas que estão disponíveis para eu poder agir nesse sentido, para poder tratar uma paciente. Ali não tem nada de empirismo, ao contrário, as atitudes são tomadas e existe um racional para que isso possa ser feito. É complicado. Por isso existe um curso longo que vocês estão fazendo, que é um curso de 6 anos, depois tem pelo menos mais 2 anos aí de uma residência médica, para que a gente possa, mais adiante, vocês fazerem uma prova dentro da sociedade para se tornarem especialistas e exercer atividade profissional, dentro de um padrão com qualidade. Então, a gente precisa ter acesso à informação. Essa informação correta é que eu já tenha tido contato com ela, tenha estudado, óbvio, né? Tenha estudado para poder tomar as decisões corretas. Hoje, com a facilidade da web, a gente tem acesso fácil às informações, mas já digo para vocês que não é por aí. Eu não posso ter dúvidas que eu vou esclarecer ali na hora que o doente está na minha frente, principalmente dentro da medicina intensiva, o que eu vou fazer com ele consultando o Dr. Google. Está errado. O doente vai morrer enquanto eu estou consultando o Dr. Google. Então, nós temos que ser treinados para agir com rapidez. Esse treinamento, agir com rapidez, ele tem que ter também fundamentação teórica, né? E, como já foi colocado aqui, embasamento científico, que pode ser através de recomendações de guidelines que são publicados aí para que nos ajudem a tratar o doente. Vou voltar a compartilhar com vocês para a gente andar um pouquinho. Daqui a pouco eu interrompo novamente. Então, está aqui, ó, feita a prescrição da paciente. Na UTI foi oferecido suporte de vidas, intervenções terapêuticas, incluindo reposição com fluidos, drogas vasoativas e início de antimicrobianos. Quer dizer, uma série de atitudes e suportes e intervenções foram colocadas ali, incluindo reposição com fluidos, drogas vasoativas e início de antimicrobianos. Quer dizer, essas atitudes são atitudes que devem ser tomadas frente a esse modelo de paciente. Muito bem. Questões a serem respondidas. Repor fluido? Qual? Quanto repor? Droga vasoativa? Qual? Quando e que drogas antimicrobianas prescrever? Vejam só, tudo isso vai virar uma prescrição médica. Então, eu identifiquei o problema, identifiquei a gravidade, sei o que eu tenho que fazer e tenho que definir, através de medidas que são oferecidas, de suporte de vida, intervenções terapêuticas, mas eu preciso fazer uma prescrição que inclui ressuscitação com fluidos, se o doente continuar hipotenso, caracterizar como choque séptico, o uso de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial adequada, e também, como se trata de uma infecção grave, sepse, choque séptico, eu preciso, no intervalo de tempo curto, colher culturas e administrar drogas antimicrobianas. Aonde que eu sou treinado para agir de maneira correta? Então, está ali, repor fluidos, né? Artigo sobre fluidos. Eu posso ir lá no PubMed e, se eu digitar fluidos em choque, eu vou encontrar 14.274 resultados. Quer dizer, não é nessa hora que eu posso obter esse tipo de informação, né? Eu quero a informação para tratar. Na prática clínica, o que nos leva a tomar a decisão de repor fluidos? O doente que se apresenta hipotenso, taquicárdico, com diurese baixa. Isso aqui é um artigo que fala sobre isso, né?
Vejam, um artigo que já tem alguns anos que foi publicado. Dentro desse artigo tem uma série de referências bibliográficas que falam sobre ressuscitação com fluidos, onde a gente vai embasar as nossas decisões ali a serem tomadas para ressuscitar um doente com fluido, num contexto de choque, num contexto de sepse, num contexto de choque séptico. Princípios do manuseio com fluido. Eu preciso conhecer fisiologia cardiovascular, eu preciso conhecer o que acontece no paciente com estabilidade hemodinâmica, eu preciso conhecer a fisiopatologia, eu preciso saber os princípios dessa intervenção, onde eu atuo para melhorar a condição hemodinâmica do doente, e dentre essas atitudes está a ressuscitação com fluidos. Nem todos os pacientes são iguais, alguns eu vou melhorar rapidamente, é claro que eu devo fazer fluido rapidamente, outros eu posso ter dúvida, né? Se eu fizer pouco, está errado, se eu fizer demais, também está errado. E aqui é um documento que eu posso consultar, o correto é que eu já tenha acesso a essa informação, lido essa informação, para poder me ajudar a decidir o que eu vou fazer com o doente ali que está na minha frente com sepse, com choque séptico. Eu já vou mostrar um pouco mais desse documento para vocês. Interromper o compartilhamento para ouvir vocês. É complexo. Alguma dúvida até agora? Não, professor, tudo certo. Tudo certo, Graziele? Então, olha só, eu estou com um problema a ser resolvido, eu preciso atender o doente, é um doente grave, eu preciso atuar, decidir intervenções terapêuticas, e da onde eu vou extrair essa informação? O correto, na verdade, é que eu já tenha essa informação e atue com rapidez. Não é na hora que eu estou diante do problema grave, de um paciente grave, que eu vou correr atrás disso para saber o que eu tenho que fazer. Isso é um treinamento prévio. Treinamento prévio, estudo, educação continuada, treinar habilidades para poder, na hora onde eu estou diante do problema, eu poder saber resolvê-lo. Bom, vamos voltar lá. Esse documento é um documento que é feito por especialistas, publicado com um intervalo de tempo irregular. O último foi publicado em 2016 e tem atualizações também, agora mais recentes, em 2018, 2019. Mas eu quero mostrar para vocês como que esse documento é feito, né? Aqui, se eu for nesse documento e procurar as referências bibliográficas sobre fluidos, eu vou achar uma porção de referências. Como é que esse guideline ele é feito, né? Aqui é um artigo recente, foi publicado sobre esse mesmo assunto, né, que a gente colocou ali, que fluido eu vou fazer, qual fluido eu vou fazer, publicado agora no dia 10 de agosto. Quer dizer, eu tenho informações que estão lá no guideline, eu tenho informações recentes, né? O guideline ele me dá recomendações. Lá, nós recomendamos que a técnica com desafio do fluido seja aplicada quando a administração do fluido é continuada, assim como fatores hemodinâmicos continuem a melhorar. Nós recomendamos cristalóides como fluido de escolha para ressuscitação inicial e subsequente reposição do volume intravascular em pacientes com sepse e choque séptico. Recomendação forte, moderada, qualidade e evidência. Nós sugerimos solução cristalóide balanceada ou solução salina para ressuscitação com fluidos em paciente com sepse ou choque séptico. Recomendação fraca, baixa qualidade e evidência. Vejam, o guideline ele me diz direitinho tudo que eu tenho que fazer, como que eu devo agir. E me dá, inclusive, graus de recomendação, se é forte, se não é forte, e qual é a qualidade e evidência.
Como é que eles fazem isso? É um grupo de especialistas que aqui ele tem um artigo, né? Aqui eles têm aquelas perguntas que são feitas para serem respondidas pelos especialistas, eles vão atrás das referências que contêm a resposta para isso. Em paciente com sepsis ou choque séptico, eu devo usar solução salina ou solução cristalóide, né, balanceada, solução balanceada, ou solução salina normal, que é o soro fisiológico, o Erythroid 0,9%. Essa é uma questão a ser respondida, né? O quanto eu vou fazer de fluidos, né? 30 ml por quilograma de peso no intervalo de tempo de 3 horas. Aonde estão esses artigos? Aqui tem 2 artigos. Aqui os autores colocam dentro do guideline aonde eles encontraram as evidências para comparar salina normal com fluido balanceado em pacientes com sepsis ou choque séptico. Quanto fluido eu vou repor, né? Mais evidência a respeito disso. Quanto eu devo fazer de fluido? Como que eu avalio se o paciente precisa de mais fluido ou não em pacientes com sepsis ou choque séptico? E aí chegam as recomendações. Então, um ponto que é repor fluido no doente está colocado ali no guideline de maneira resumida, como recomendações, né? Grau de evidência, recomendação forte ou fraca, a partir de perguntas que foram feitas, procura na literatura dos artigos, seleção desses artigos, onde os artigos são graduados de acordo com a sua qualidade, se é um trabalho randomizado controlado, se é um estudo observacional, qual é a força daquele trabalho para ser recomendado como uma recomendação forte, se aquilo pode ser considerado, se aquela atitude pode ser considerada uma boa prática médica e ainda sem uma evidência adequada e colocado como uma boa prática médica. E isso é como funciona o guideline. Quer dizer, eu preciso ter acesso a essa informação para poder decidir o que eu vou fazer com o meu doente. Por exemplo, em relação a qual fluido, quanto eu vou repor de fluido e como que eu vou guiar essa minha ressuscitação com fluido. Ok? Então, quando eu chego ali e prescrevo 500 ml de soro fisiológico para correr em 30 minutos, para melhorar a condição hemodinâmica do doente, e no intervalo de tempo eu vou fazer, para um adulto de 70 quilos, 2 litros no intervalo de tempo de 3 horas, isso está baseado em evidência científica. Onde você leu isso, Afonso? Isso está publicado numa recomendação da Sociedade Americana, da Sociedade Europeia, com vários especialistas internacionais, dizendo que nós devemos agir dessa maneira quando a gente está diante de um paciente com sepsis que está hipotenso. Deu para entender? Deu sim, professor. A questão é o seguinte, esse tipo de atitude, esse tipo de conduta, esse tipo de decisão, ela tem que estar previamente arrumada. Não é na hora que o doente está enrolado ali na minha frente que eu vou procurar isso. Quer dizer, eu preciso estudar. Se eu me proponho a fazer tal atividade profissional, eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu não vou fazer nada. Eu não posso dar um tempinho aqui que eu vou ver aqui no Google o que é a recomendação a ser feita. Não é assim que funciona. Eu preciso ter 99% de transpiração e 1% de inspiração para poder ter uma boa prática médica. Dá trabalho. Eu estou apenas no primeiro item, reposição de fluidos. Eu tenho que progredir, o doente continua hipotenso, ele preenche critérios para uso de drogas vasoativas? Sim. Caracteriza-o como choque séptico? Sim. Como é que eu defino choque séptico? Quais são as intervenções que eu tenho que fazer? Que droga vasoativa eu vou escolher para fazer no meu doente? Aonde está escrito isso? Aonde que eu já li isso? Vamos voltar lá. Está aqui.
Artigo sobre droga vasoativa. Como é que eu seleciono a droga vasoativa? Ali, norepinefrina comparada com outros vasopressores. Está dentro do guideline. Dopamina versus norepinefrina para o tratamento do choque séptico. Vasopressina comparada com outros vasopressores em paciente com choque séptico. São perguntas que foram feitas, respondidas por evidências na literatura. Está aqui artigos que são colocados. E aí temos as recomendações sobre o uso de droga vasoativa. O mesmo raciocínio sobre antimicrobianos. O que eu escolho? Como é que eu resolvo isso diante de uma infecção grave? Artigos que falam que a gente deve iniciar rapidamente os antimicrobianos, no intervalo de tempo de 1 hora. Quanto mais rápido eu iniciar, melhor. Vou colher culturas e iniciar uma cobertura ampla quanto que contemple, né, os micro-organismos que possam estar envolvidos naquela infecção. E aí eu vou escolher a droga antimicrobiana para entrar, para iniciar dentro da primeira hora. Aqui, ó, recomendações a respeito do uso de antimicrobianos, que estão dentro ali do guideline. Aqui é um comentário falando que algumas vezes a gente tem assim, atitudes que são tomadas baseadas em boa prática médica. Isso também está colocado. Aqui está, por exemplo, recomendação que sepsis, choque séptico, o tratamento, a ressuscitação deve ser começado imediatamente. É uma boa prática médica, isso é um senso comum. E qualquer alternativa disso é implausível. Quer dizer, eu não posso fazer um trabalho randomizado, controlado, onde eu tenho um doente com infecção grave que eu vou botar no grupo controle e não vou usar antibiótico, não vou ressuscitar, não vou usar droga vasoativa, e o outro eu vou usar esse pacote todo. Isso não existe. Para doença grave, na área da medicina intensiva, muitas vezes é antiético, é impossível, implausível, como está colocado aí, a gente ter esse tipo de trabalho. Aqui são mais recomendações colocadas ali dentro do guideline. Antes de passar para o caso clínico 2. Entenderam? Dúvidas? Olha, eu tenho aqui 34 pessoas na sala. Não é possível que vocês não tenham dúvidas. Não é possível. Eu não acredito. Eu não sou tão bom professor assim, não. Ao contrário, o bom professor é o que gera dúvidas. Entenderam a complexidade das decisões que devem ser tomadas e que elas são baseadas em evidências científicas que foram, através de um grupo de especialistas colocados de maneira sintetizadas, arrumadas, de acordo com o nível de evidência, para que eu possa ter lido e usá-las no atendimento ao paciente com uma infecção grave? A princípio, sim, professor. Eu acho que você está mostrando para a gente a importância do estudo, né? E tudo que vai por trás de um guideline, né? De você ler uma informação que parece tão óbvia, o quanto de estudo que está por trás daquilo, né? O quanto de ciência. Lógico. Quer dizer, quando eu prescrevo um soro fisiológico ali, 500 ml em 30 minutos, por trás disso tem evidência científica. Na hora que eu estou prescrevendo, eu preciso agir com rapidez, senão o doente evolui grave, com choque e parada cardiorrespiratória. Aí eu vou agir para tratar o doente. Mas aquilo que eu estou fazendo é baseado em evidência científica. Eu tenho que saber isso, porque senão eu sou um mecânico. Eu não sou um médico.
O mecânico sabe como é que resolve ali. Se você pergunta, o que eu faço isso aqui que está estragado? Faz isso aqui. Agora, por que eu estou fazendo isso? O que me levou a tomar essa decisão? Baseado em quê? Aonde está escrito isso para ser feito? É isso que diferencia um médico de um curioso dentro do setor. Não existe essa possibilidade, né? Então, não se, digamos assim, na vida profissional de vocês, vocês vão tomar uma série de decisões, né, para tratar os doentes, né, questões diagnósticas também, e não se assustem se alguém perguntar e virar: onde é que você leu isso, doutor? Onde é que está escrito para isso ser feito? A gente não é. E se essa pergunta for feita, você tem que ter calma e saber respondê-la. E não ficar ofendido, porque estão duvidando do que eu estou fazendo, né? Ali na hora que o doente está grave, não vai surgir essa questão. Mas eu mostrei para vocês uma prescrição errada. Tudo que eu coloquei naquela prescrição ali está errado. Tudo está errado. E um médico pode fazer aquilo ali. Olha, eu estou mandando fazer, que eu tenho CRM, cumpra. Não é por aí. Não é por aí. As coisas têm limites, né? Quando você passa a exercer a medicina de uma maneira arrogante, inadequada, aonde você não pode ser questionado das coisas que você está fazendo, está errado. Normalmente esse tipo de comportamento reflete insegurança. Ninguém é obrigado a saber tudo, e é impossível saber tudo, né? Mas não tem nada de mais as pessoas, os pacientes, os familiares ou colegas quererem saber por que você prescreveu aquela droga A, B ou C. Não tem nada demais, é normal. Olha, eu li um artigo que está escrito isso, eu li no guideline que está escrito aquilo. Eu acho, na minha experiência e de acordo com o que eu li, lembram-se que os princípios da medicina baseada em evidências são 3. O principal é a melhor evidência disponível para tratar aquele paciente. O segundo leva em consideração a experiência do médico, que está ali cuidando do paciente. E o terceiro são valores e circunstâncias relacionadas ao próprio paciente. Então, são 3 pilares. Tem o pilar da evidência científica, o pilar da experiência do médico, que é muito importante, né? E o pilar de valores e circunstâncias do paciente. Dentro da medicina intensiva, a particularidade que tem é que as coisas têm que ser resolvidas com rapidez. Vamos dar um outro exemplo para vocês, só para a gente discutir também. O doente está aqui, ó. Caso clínico 2. Um homem de 70 anos, em investigação de um tumor abdominal, admitido hipotenso pelo pronto-socorro, sendo levado para a UTI. Estava hipotenso. Feito reposição com fluidos, houve melhora dos níveis tensionais. Então, digamos que o problema que o levou ao CTI, num primeiro momento, foi resolvido. O médico assistente pediu um TC com contraste de abdômen e tórax. Vejam lá que o doente estava investigando um tumor abdominal, que evidenciou massa pancreática e tromboêmbolos em artérias pulmonares. Quer dizer, está lá o tumor abdominal, é um câncer de pâncreas, só que temos um achado de embolia pulmonar. Isso chama-se achado incidental de embolia pulmonar. Questão a ser respondida. Diante do achado de incidental de tromboembolia pulmonar, tratamos como TEP ou não? E agora? Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que ir atrás dessa informação, não tenho? É uma informação fácil? Eu tenho um pouquinho de calma para poder correr atrás da informação. O doente está morrendo na minha frente? Não está morrendo na minha frente?
ele tem risco de evoluir com gravidade mais adiante, evoluir para o óbito ou não. Eu ignoro esse laudo da tomografia, dou alta para o doente. Ó, tem aí a massa pancreática e um achado de tromboembolia pulmonar. Vida que segue. O que eu faço? O que vocês acham? É uma informação relevante, tem risco de vida. Muito bem, Carolina. E aí? Como é que você resolve? Exames adicionais, investiga. É problema. Nesse caso, não é uma informação fácil de ser resolvida. Eu tenho que correr atrás dessa informação. Aonde está essa informação? E qual a conduta eu devo tomar? Veja bem, dependendo da conduta que eu tomo, ela tem que ter consistência. Ela não pode dizer, eu acho que eu vou fazer isso e pronto. Né? Vamos lá, vamos voltar aqui para a gente andar um pouquinho. Então vamos lá, onde é que está escrito isso? Está aqui, ó. Essa é uma pergunta de um artigo, de um consenso, se eu devo tratar ou não uma embolia pulmonar diagnosticada incidentalmente, num doente que está assintomático em relação ao quadro de embolia pulmonar. Aqui, a fundamentação científica, como que a gente deve agir. Aqui a recomendação. Em pacientes que são incidentalmente encontrados ter. Aqui está falando de trombose venosa profunda e aqui está falando de embolia pulmonar. Em pacientes que são incidentalmente encontrados ter assintomática embolia pulmonar, nós sugerimos a mesma inicial e anticoagulação a longo prazo, como para pacientes com sintomática embolia pulmonar. Ou seja, está dizendo aqui que quando eu encontro incidentalmente, mesmo no doente assintomático, eu tenho que tratar. Aonde está escrito isso? Aqui, num consenso de terapia antitrombótica para tromboembolismo venoso. Ok? Esse artigo é de 2012. Aqui tem uma outra publicação de julho de 2021, repetindo a mesma coisa. Que a gente deve tratar pacientes onde a gente faz o diagnóstico incidental de uma embolia pulmonar assintomática. As referências bibliográficas que embasam essa decisão de tratar. Vejam, fiquei com a dúvida, fui atrás da informação, resolvi. O doente tem que ser anticoagulado. Tem que ser tratado como embolia pulmonar. Eu procurei a informação da dúvida que eu tinha, encontrei dentro de publicações científicas e decido a intervenção terapêutica que eu vou fazer. Nesse caso, eu tive um pouco de tempo para decidir o que eu vou fazer, porque o doente não está morrendo na minha frente ali. Ok? Mais um caso clínico aqui. Aqui, ó. Cadê? Aqui, caso clínico 3. Paciente deu entrada pelo pronto-socorro com 45 anos em PCR. Questão a ser respondida: como procedo a RCP? Quer dizer, o que eu faço diante de uma parada cardiorrespiratória? Não é na hora que o doente está na minha frente com parada cardiorrespiratória que eu vou estudar parada cardiorrespiratória. Eu tenho que saber como proceder diante da parada cardiorrespiratória. Aqui é um algoritmo de paciente que parou com ritmo chocável, com ritmo não chocável.
Aonde que está publicado isso? Que nós somos treinados para atender os pacientes com parada cardiorrespiratória. São guidelines que são publicados pela Associação Americana de Cardiologia a cada 4 anos. O último foi publicado em 2020. Nesse guideline, existem as recomendações, os graus de recomendações. Classe 1, classe 2, classe 2A, 2B, o nível A, nível B, nível C da recomendação que é feita. Aqui, as recomendações que estão dentro das atitudes, né, que a gente deve tomar e os níveis de evidência. Aqui, se houve alguma atualização comparada com o guideline anterior. Se houve recomendação, mudança ou não. Aqui está falando, por exemplo, da administração de epinefrina. Se foi trocado, se não foi trocado e por quê. Aonde ele cita ali as evidências científicas. Então, quando eu estou diante de uma parada cardiorrespiratória, eu vou cumprir o protocolo de PCR. E para eu cumprir o protocolo de PCR, eu preciso ter acesso a essa informação e ter sido treinado para cumprir o protocolo. Não é na hora que o doente para que eu vou ver o que vai acontecer e o que eu tenho que fazer. Essa é a diferença da medicina baseada em evidência dentro da terapia intensiva. Quer dizer, eu tenho evidências científicas, mas essas informações, na grande maioria das vezes, elas já precisam estar arrumadas, organizadas, e eu estar treinado para poder salvar a vida de um paciente. Não é na hora que o doente entra em parada cardiorrespiratória que eu vou olhar o algoritmo de PCR e dizer o que eu tenho que fazer, como que eu vou ressuscitar esse doente. Ok? Tá ok, professor. Aqui, como curiosidade, artigo publicado hoje no New England, se eu devo fazer cateterismo, angiografia em pacientes que pararam fora do hospital e o eletrocardiograma obtido depois do doente ressuscitado não tem elevação de segmento ST. Publicado hoje no New England. Então, a informação ela vai sempre chegar para a gente, né? E a gente tem que estar disponível para receber essa informação e ver se ela cabe, se deve ser feita, se não deve ser feita, né? Aqui ele está falando de boa prática médica, eu já comentei. Aqui é um autor que fala sobre críticas de trabalhos randomizados controlados dentro do CTI, eu já fiz alguns comentários sobre isso também, e questões relevantes na UTI, né? Para reflexão. Condições que ameaçam a vida necessitam da utilização imediata de medidas de suporte e intervenções terapêuticas. Algumas destas são baseadas em senso comum, como, por exemplo, né, as medidas de ressuscitação no choque, né, o acesso venoso, ressuscitação com fluido, se o doente não melhorar, drogas vasoativas, né? Tais atitudes tomadas pelo intensivista são sempre baseadas em evidências científicas. Como tudo em medicina, podemos ter disponível novas evidências que modificam a nossa conduta. As atitudes e intervenções são muitas vezes tomadas em ambiente com recursos mínimos necessários e, a seguir, os pacientes são alocados em ambiente com recursos e tecnologia adequada. Quer dizer, algumas vezes eu vou agir para atender um doente, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, ali no primeiro atendimento da emergência, né? E logo a seguir eu vou ter o material necessário para prosseguir ali na conduta. Mesma coisa num doente com insuficiência respiratória. Quer dizer, eu sei o que eu faço, logicamente, se eu tenho tecnologia e recursos, isso fica melhor, mas as atitudes são tomadas em relação ao doente grave naquele primeiro atendimento ali. Senão o doente morre. Como as decisões são e devem ser tomadas com rapidez, o treinamento e a educação continuada são fundamentais para que isso possa ocorrer. O acesso à informação qualificada deve ser facilitado para o intensivista, quer dizer, eu tenho que ter essa informação disponível para que eu possa consultar, ler e eu ficar habilitado para poder agir
diante da situação de gravidade. O diálogo entre os pares é fundamental para o desenvolvimento profissional e melhores resultados. Quer dizer, muita gente está dentro da equipe, né? E nós vamos dialogar com os nossos colegas, a equipe multiprofissional, e isso é importante para o desenvolvimento e melhores resultados. Modificar, rever condutas adotadas de acordo com a evolução e exame dos pacientes, visando um melhor desfecho, faz parte do dia a dia do intensivista. Quer dizer, são frases aí que eu coloquei para a reflexão de vocês. Muito bem. Dúvidas? A diferença, aqui está, a Clara está falando, então a diferença básica é o conhecimento prévio que o médico tem, o nível dele de treinamento para realizar. Quer dizer, na verdade, as duas coisas são juntas, né, Clara? Você precisa ter conhecimento e treinamento, né? Por exemplo, eu acabei de falar em parada cardiorrespiratória, né? Existe um curso para atendimento a pacientes com emergências cardiovasculares, parada cardiorrespiratória, que é o ACLS, que é um curso formatado, um curso de 2 dias, onde tem uma prova ao final, onde você passa por todos esses pontos aí que são necessários para atendimento ao paciente com PCR, onde ocorre treinamento, tem a simulação, a fundamentação teórica, o esclarecimento de dúvida. Então, foi um curso formatado para treinar médicos no atendimento à parada cardiorrespiratória. Chama-se ACLS. Tem o ATLS, que é para atendimento ao trauma. Tem o FCCS, para atendimento a doentes graves, que é da Sociedade Americana de Terapia Intensiva, a SCCM. Eu posso ir na internet e pegar o documento lá da American Heart Association, o guideline de atendimento à parada cardiorrespiratória. Eu posso e devo fazer isso e ler. Eu posso pegar, eu devo salvar e devo ler. Mas isso não é suficiente, eu preciso também treinar. Quer dizer, só a leitura do documento não significa que eu estou habilitado para agir frente a uma parada cardiorrespiratória. Eu tenho que treinar. Durante o curso de vocês passam por dentro de hospital, vocês passam dentro de setores, vocês passam por ambientes de simulação, aonde essas condições vão ser colocadas para vocês treinarem. Para na hora que eu estou diante de um paciente com PCR, eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer. Entendi, professor, mas eu quis dizer no sentido que o grande quê, assim, da medicina baseada em evidência, assim, a gente pode falar, é que na medicina baseada em evidência, o médico ele já tem em conjunto esse conhecimento prévio e esse treinamento, esse nível de treinamento prévio para poder aplicar aquilo ali no paciente. Então, essa seria a grande questão da medicina baseada em evidência? Não, olha, a medicina baseada em evidência, né, que a gente está colocando como disciplina, ela vai sempre ser exercida com esses fundamentos que eu falei anteriormente, entendeu? Você tem que ter acesso à informação qualificada, disponível, melhor disponível para poder utilizar no paciente. Isso é fruto de estudos e decisões que são tomadas de acordo com o que precisa fazer com o paciente, levando em consideração a experiência do médico, e aí está incluído o treinamento, né? E também valores e circunstâncias relacionadas ao paciente. Quer dizer, para que eu possa atuar de maneira correta, eu preciso ter esse conjunto, né? Esse conjunto. O que eu trouxe para a discussão hoje foi como é que isso é visto, como é que nós exercemos isso num ambiente onde o doente é grave e as decisões têm que ser tomadas rapidamente. Então, na hora que a decisão tem que ser tomada rapidamente, ela já tem que estar arrumada comigo, treinada, para eu poder agir. Não é naquela hora que eu vou aprender, né? Eu posso até ensinar alguém que está junto comigo. Digamos, dentro do CTI, eu tenho um médico que está ali de plantão e eu tenho um estagiário, tenho um acadêmico. O acadêmico está aprendendo, ele está vendo o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo. Isso faz parte, né, da nossa formação. A medicina tem essa particularidade também. A gente aprende
com os mais experientes, aprende vendo como que os mais experientes atuam, agem. Então, eu, que sou o médico formado, que estou ali atendendo o doente, eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu posso... Há um estagiário que está ali do meu lado, aprendendo, ele está aprendendo. Por que você fez isso? Por que fez aquilo? Por que não fez aquilo? Vamos conversar, vamos esclarecer. O residente, ele já é médico, mas ele também está em treinamento como supervisão. Então, ele vai ter muitas dúvidas e o treinamento com supervisão vai melhorar, aperfeiçoar e deixá-lo também, digamos assim, com competências para poder agir sozinho e atender o doente de maneira adequada. Isso faz parte do treinamento da residência médica, seja qual área for. Tá bem, entendi agora, professor. Obrigada. Nada. Mais dúvidas? Mesmo as atitudes que a gente toma, digamos assim, meio que medulares, né? O doente chegou, está parado, eu comecei a massagem cardíaca externa. Por que nós fazemos isso? Existe fundamentação científica, está baseado em evidências científicas. Isso foi, digamos assim, arrumado de uma forma para que essa atitude seja tomada imediatamente, frente a uma PCR. E é o que deve ser feito. Porque, se não fizer isso, a chance do doente ter retorno a um ritmo cardíaco organizado acaba desaparecendo ao longo de minutos, né? Então, mas qualquer atitude que eu tomo, qualquer intervenção que eu tome, ela está baseada em evidências científicas. Só que não é a hora de eu ficar discutindo, né? Eu comecei a massagem, paro, olha só, vou explicar para vocês aqui como é que a gente faz uma massagem cardíaca externa. Quantas vezes por minuto, qual é a profundidade que eu tenho que esperar o retorno do tórax, quantas vezes eu vou ventilar. Não é na hora da parada cardiorrespiratória que eu vou parar o procedimento e ficar ensinando as pessoas como que deve fazer. E também não é hora de eu olhar para o algoritmo e ficar olhando se está faltando alguma coisa que eu deva fazer ou não. Se eu vou fazer adrenalina, se eu vou fazer amiodarona, se eu vou chocar, se eu não vou chocar. Isso tudo eu tenho que saber antes, para que na hora que o problema se apresente, eu tenho como agir de maneira correta. Isso faz a diferença em relação a dar chance ao doente de ser salvo, ressuscitado, ou voltar a ter ritmo cardíaco organizado ou não. Ok? Muito bem. Alguma dúvida adicional? Não, professor, tudo tranquilo. Talvez seja o tema, dentre a disciplina, que eu teria mais facilidade para falar, porque é a minha área de atuação, eu sou intensivista. Há 44 anos que eu atuo atendendo doente grave. Quantas vezes na minha vida eu tive dificuldades, tive que corrigir, tive que conversar, né? Nós somos humanos, a gente não é máquina. Então, eu já falei para vocês, é impossível saber tudo, né? A gente tem que estar sempre treinando, ter sempre educação continuada. As coisas mudam ao longo do tempo e eu preciso obter essa informação para poder atender direito o meu paciente. Isso faz parte... O médico é uma área onde ele é condenado a estudar a vida inteira. Mas não se usa a palavra condenado, isso é um prazer, né? A gente não deve ver a necessidade de estudar como uma obrigação, e sim como um prazer. Faz parte da nossa atividade profissional que a gente tem que fazer direito. Muito bem. Se não tiver perguntas, vocês podem colocar o nome, a matrícula e sair de sala. Semana que vem a gente se vê novamente, com outra discussão de medicina baseada em evidência. Um abraço a todos, hein?
Valeu, professor. Obrigadão. Abraço. Tá ok, professor. Obrigada. Até semana que vem. Tá bom, um abração. Obrigada pela aula, professor. Até semana que vem. Um abraço. Valeu, professor. Boa semana. Oi?